Resumindo, o filme de The Amazing Digital Circus finalmente chegou aí, o tão sonhado vídeo, resumindo essa bodega véia. Então vamos lá, tá bom? Não vou ficar de enrolação não, já toma aí, ó, referência na tela do desenho do Caim que eu fiz aí. E bom, era pra ter a bolha, só que devido a uns problemas aí, acabei não fazendo, beleza? Mas é isso aí. Vamos lá agora fazer o nosso resumo lindo do filme de The Amazing Digital Circus, The Last Actor. Bom, o filme aí começa no exato ponto onde a gente termina o 8º episódio, que é lá quando o Kingo mata o Caim, tá ligado? Depois disso, o Jax fica todo puto com o Kingo por ter acontecido isso. Ele fala que todo o problema gerado com essa porra é por culpa do Kingo. E bom, vamos lembrar que o Jax tá doido, né, galera? Ele tá desde o 6º episódio demonstrando que tá totalmente fora de si. Ele não tá legal, então ele vai falar merda. Depois disso, eles meio que discutem ali entre si e fica um climão meio merda. Já tá um clima meio bosta, né? Porque tá tudo preto e branco depois que o Caim morreu. Ficou tudo quebrado, o cerco inteiro. Então tá bem cabuloso o ambiente ali. Aí eles se desentendem, todo mundo, e cada um se separa, né? Todo mundo vai pro seu canto lá e não vai resolver nada, né? Tipo, todo mundo se separando não vai ajudar em porra nenhuma. Mas aí vai lá, todo mundo se separa e o único que vai tentar fazer alguma coisa pro circo é o Kingo, né? Ele vai lá e começa a construir as coisas, já que o Kingo é o fodão, né? Ele faz a porra toda acontecer. Aí a Pomni lá, a bichinha, tá doida querendo ajudar o povo, então ela chega lá no Kingo e fala, pô, deixa eu ajudar, mano, me ensina aí pra fazer alguma coisa, porque senão eu vou ficar doido. Aí mais uma vez, porra, sempre que vem o Kingo é os papos da hora, né, mano? Porra, é muito foda. Todo diálogo ali com o Kingo é muito da hora. Então eles vão lá e tem outra conversa ali muito boa. Porra, mano, muito bom. Nossa, e a trilha sonora... Sério, se tem uma coisa que eu sempre vou ressaltar é que essa série tem uma puta playlist boa, mano. Depois todo mundo começa a se ajudar ali. Então o Zubul vem, aí ajuda, a Gangly também ajuda, a Hagatha também ajuda. Enfim, todo mundo ali se ajuda, menos o nosso fodão, né? O Jax fica lá chutado aos ventos, porque ele quer, tipo, não é que o povo tá excluindo ele só meio que tá lá. E também o povo não se esforçou pra ir chamar ele também, né? Mas enfim, ele tá lá jogado pro escanteio e é isso. Depois disso, o Jax vai tentar falar com a Pomni pra, bom, botar a conversa em dia, né? Falar, pô, Pomni, não tá legal. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, mano. Vamos conversar. Só que ele chega perto dela, ele não fala nada, ele não consegue dizer nada. E só sai fora, tá ligado? Sem dizer nada. Aí a Pomni também não se esforça pra tentar chamar ele de volta ou pra ir conversar com ele. E depois disso, com exatos 7 minutos e 42 segundos de filme, o nosso queridão é abstraído. Contando com 52 segundos de intro, beleza? Então, botem isso em mente. O cara é abstraído em menos de 10 minutos de filme. O que porra foi essa? Brincadeiras à parte, eu fiquei bem puto na primeira vez que eu vi, porque eu vi no cinema, né? Eu vi na estreia do filme. E, bom, eu fiquei um pouco chateado, porque eu falei, porra, em 10 minutos o cara é abstraído. Possivelmente eu já sabia que ele seria. Mas, porra, muito rápido, que merda foi essa? E aí eu falei, pô, muito desnecessário, foi muito rápido. Por que disso? Só que eu lembrei que o Jax, ele já tá louco há muito tempo. Não é de agora, ele tá louco desde o 6º episódio, tá ligado? Então, não foi em 7 minutos, foi em 1 hora e pouco de episódio já, tá ligado? Que a gente já vai vendo ele enlouquecendo. Então dá pra entender do porquê foi tão rápido assim no filme. Bom, e mais uma vez a gente vê Zubul tendo algum sentimento pelo Jax. Ela demonstra empatia pelo Jax, o que pra mim sempre vai ser algo muito surpreendente, porque pra mim Zubul sempre odiou o Jax, mas no fim é uma boa pessoa, tá ligado? É um ser humano gentil, no caso o Zubul, né? E o Jax também. Daí Zubul fala, nossa, é claro que o Jax ia fazer isso, é claro que ele ia ficar louco, ele ia fazer isso até o final, a gente não poder fazer porra nenhuma pra ajudar ele. É o que de fato acontece, o Jax ele enlouquece sozinho, ele infelizmente se isola de todo mundo e não quer tentar resolver essa situação que tá acontecendo com ele, o que é um baita de um problema. Esse porra devia ter falado. A Pomni tava lá, a Hagatha era amiga dele, até Zubul queria ter ele perto dela, então porra, esse merda só se isolou, mano. Fudido. Daí Pomni tem uma conversa com a Hagatha, porque a Hagatha se sente culpada por ele ter sido abstraído, por ele ter ficado sozinho ao ponto de enlouquecer, entendeu? Então ela conversa com a Pomni e fala pela primeira vez sobre a Ribbit. A Ribbit? Aquele sapo, a Frog fudida lá. Bom, ele fala sobre ela porque o Jax uma vez contou toda a história que ele teve com essa Ribbit pra Hagatha. Inclusive o Jax, quando disse tudo isso, ele pediu pra que ela nunca contasse pra ninguém. E a Hagatha cumpriu com essa promessa. Tanto que no episódio
episódio 5, quando eles estão lá naquele ambiente lá confortável, a Pomni pergunta se o Jax tem amigos e a Agatha fala que não. Ela meio que solta isso sem querer. Tanto que no final do episódio ela pede desculpa pra ele por ter falado isso, porque ele pediu pra que ela nunca contasse isso pra ela. Ou melhor, pra ninguém. Aí bom, ela tem a conversa lá com a Pomni, fala tudo sobre essa Ribbit pra Pomni, e aí a Pomni começa a entender do porquê o Jax é um pouco biruta das ideias, tá ligado? Daí a Pomni começa a planejar como é que ela vai resgatar o Jax, né? Porque o Jax tá louco lá no circo e eles têm que prender o Jax de alguma forma, né? Já que não tem mais o Caim. Então não tá só pra chamar o Caim e falar: Caim, resolve essa porra aqui porque o bagulho tá louco. Bom, aí a lindona pega o 38ão dela e vai atrás do Jax pra poder, né, acalmar o coitado. Aí ela vai lá, acha ele num corredor lá que tá todo iluminado com as luzes da cabulosa. Aí ela enxerga ele enxerga ela. E aí ela começa pou nele? Não, nas luzes. Aí começa a fazer um plá lá, apagando todas as luzes. E aí, pum! Acabou todas as luzes. E aí eles começam a se olhar, entendeu? Essa cena, inclusive, é bem bonita. Não só o fato deles ali se olhando e tal, mas as cores ali, mano, muito bonito. Pô, essa animaçãozinha pra Glitch tá de parabéns, né? Pelo amor de Deus. Bom, depois disso, a Pomni, ela vai lá e abraça o Jax abstraído lá, todo cabuloso. Daí ela é jogada pra uma sala cheia de porta. E aí nessas portas tem várias versões do Jax, que é como ele seria se tal pessoa fosse abstraída. Como ele lidaria com isso, entendeu? Eu não vou adentrar muito bem nisso, porque eu quero que vocês vão lá e assistam e tirem suas próprias conclusões. Então eu vou só rushar aqui rapidamente, tá bom? Bom, e a primeira porta aí que a Pomni entra é como seria a reação do Jax se a Agatha fosse abstraída. Então ele fica todo psicopata, tem uma cena muito cabulosa, eu acho que inclusive é a cena mais assustadora de todo o filme, porque, mano, o cara tá... Daí ele enforca ela e ela fica com muito medo de morrer e não sei o que. E daí ele enforca ela e ela fica com muito medo dele, obviamente. E depois ele só para e fala que era brincadeira e que, bom, você esqueceu que a gente não morre aqui por falta de ar? Bananona. E bom, ela sai correndo dessa porta, aí ela vai pra próxima porta, que é como seria se Zubul fosse abstraída. E aí ele demonstra um interesse muito grande na Gangly, algo que comprova a minha teoria de que Jax gosta da Gangly. Por isso que ele atormentava tanto a bichinha, porque ele gosta dela. E bom, não tô falando como um jeito amoroso ou algo do tipo, mas ele gosta dela, entendeu? Eu sou assim com as pessoas que eu gosto. Eu sou irritante, não da forma que ele era com a Gangly também, mas eu sou irritante com quem eu gosto, entendeu? Esse é o jeito que eu acho legal de ser, entendeu? Não tô falando que eu odeio a pessoa e aí eu quero fazer isso pra, mano, deixar ela desconfortável. Não, eu só brinco. Tipo, a pessoa acha isso, eu vou lá e discordo só pra brincar. É isso, entendeu? É só isso. Eu não tento destratar a pessoa ou bater na pessoa, algo do tipo. É só uma brincadeira, entendeu? Se a pessoa não gostar, ela demonstrar que não gosta, aí eu vou só parar, nunca mais vou fazer isso e vou ser totalmente outra pessoa com essa pessoa, entendeu? Não vou ser eu normalmente. E bom, a próxima porta em que esse bananão aí se encontra é como se Gangly fosse abstraída. E aí a gente vê Zubul totalmente psicopata. Inclusive essa cena é muito legal porque tem uma referência ao Pernalonga, e isso é muito da hora, tá ligado? É bem legalzinho. Inclusive, eu acho que um dos pontos mais legais, assim, que eu achei desse filme foi todas as referências que eles enfiaram ali, mano. É muito da hora ver todas as referências. E eu fico meio chateado por não ter pegado todas, né? Porque eu sei que tem alguma ali de anime também, tem outras ali relacionadas a outros bagulho, que eu acho muito foda. Eu gosto quando uma série, ela homenageia outra obra, tá ligado? Eu acho isso muito da hora. Não é uma forma de, uma forma de sátira, uma forma de humilhar a outra obra. Não, é uma forma de realmente apreço a essa obra e você vai lá e coloca na sua obra, entendeu? Isso é muito legal. Bom, depois disso aí, a queridona da Pomni, ela entra em outra sala onde tem 3 Jax. Aqueles que a gente acabou de ver. Como seria se a Agatha fosse abstraída. O outro é como seria se a Gangly fosse abstraída. E como seria se a Zubul fosse abstraída. E aí depois a gente vê mais um Jax, que é o Jax pianista. E o que ele faz?
ele toca guitarra, né, obviamente. Depois disso, a Pomni vê uma outra porta e ela pergunta onde tá o Jax verdadeiro. E aí todo mundo fica assustado porque a porta onde a Pomni tava vendo faz um barulho, aí todo mundo cala a boca! E fica uma tensão bem cabulosa no recinto. Depois disso, a Pomni pede a chave pra poder entrar na porta e ninguém dá a chave pra ela, até que todo mundo começa a sumir ali. E aí o pianista, ele tava lá trancado no piano, por isso que ele tava tocando piano, porque ele só pode ficar ali. E aí ele foi lá e dá a chave pra ela, tá ligado? Ele pega a chave assim, ó, aí dá pra ela, e na hora que dá a chave, ele some também, bicho. E aí, bum, a Pomni pega a chave e agora ela vai atrás do Jax verdadeiro, né? Já que aqueles ali era só meio que umas personalidades do Jax, entendeu? Ela vai atrás do Jax que tá abstraído verdadeiro, e aí ela entra na porta e aí começa a ter a visão do Jax. Eu achei isso bem legal, esse bagulho de ser primeira pessoa assim, foi uma brisa muito da hora. E aí conta, mano, a história inteira do Jax, desde quando ele entrou no circo pela primeira vez, até o momento ali quando ele começa a ficar louco, tá ligado? Lá no episódio 7, que é quando eles entram lá na sala do Caim, tá ligado? E eles começam a ver lá as memórias dele, algum bagulho assim. E bom, eu não vou falar toda a história, todo o bagulho ali do Jax, entendeu? Se vocês quiserem ver, vai lá e ver o episódio em si, porque é melhor, tá ligado? É mais fácil de vocês entenderem. Bom, e aí a gente chega na fatídica cena do farolzinho vermelho, né? Onde fica os dois lá conversando. E, mano, tudo ali é maravilhoso, tá bom? A cena em si é incrível, aquela vibe meio escura ali, puta, muito foda. A música daquele momento é muito pica. Puta que pariu, mano. Nossa, a playlist desse filme tá uma lindeza, mano. Não tem o que falar. A confissão em si do Jax, né? Melhor, perceber que ele era, assim, um babaca por todo esse tempo. E, bom, tem um motivo, né? Mas não é porque tem um motivo que justifica ele ter sido um babaca todo o tempo. Tá bom que não é sem motivo, não é como você ser um babaca de graça, entendeu? O Jax era, mas ele tinha um motivo. O motivo não justifica ele ter sido por todo esse tempo, mas é mais explicável, entendeu? É tipo, não justifica, mas explica do porquê que ele era assim, entendeu? Até porque não é porque você tem uma mente deturpada que você precisa perturbar os outros, entendeu? Tipo eu sou ao contrário disso. Eu perturbo os outros, mas eu não tenho uma mente deturpada. Ou não tanto quanto a dele. Bom, nesse momento também a gente tem uma clara declaração de, mano, amor pela Pomni. Não tô dizendo como forma amorosa, não tô aqui shippando eles dois. Eu não acho que eles dois seriam um casal, entendeu? Tipo, no circo e tal. Eu acho que, no fim, o Jax é perturbado o suficiente pra poder não ficar com ninguém, mano, entendeu? Tipo, deixa ele melhorar primeiro, aí ele pensa em ficar com alguém, entendeu? Mas agora mesmo, o Jax ele é bem problemáticozinho ali. E tá bom que uma terapia vai ajudar ele, e aí no fim ele pode querer um relacionamento com a Pomni, quem sabe, né? Ou com a Gengli, ou com qualquer outra pessoa. Com a Gengli não, porque não vou dar spoilers, mas olha os créditos, né, do filme aí, então vocês vão entender do porquê disso. Bom, e diferente das outras vezes, eu não vou colocar aqui a cena que isso acontece, tá bom? Eu quero que vocês vão lá e dê a view necessária lá pro canal da Glitch, beleza? E, pô, pra vocês poderem apreciar essa cena tão maravilhosa. Então, pulando isso aí, a gente volta lá pro circo, onde aconteceu todo o acontecimento, e tá todo mundo lá sentadinho no sofá, até que aparece o fodão, o Jax, o Caim! Sim, o picão aparece lá, aí ele abre os olhos e ele tá em um limbo, onde, no exato limbo em que a Pomni aparece no primeiro episódio, né? Quando ela tenta sair do circo, ela vai pra aquele limbo, é o mesmo limbo lá. Aí ele tá lá, porque, né, se você lembra do 8º episódio, ele foi apagado, e bom, por que ele tá ali se ele foi apagado, não é mesmo? Porque o Caim, ele não é facilmente morto. Eu acho que ele nem é de verdade. Eu acho que a única chance, ou melhor, o único jeito de destruir de fato o Caim é destruir no PC onde roda o Caim, entendeu? E isso não aconteceu. Bom, igual o Jax, eu também vou rushar aqui, ok? Então não vou falar como é que de fato ele fez isso. Então a gente volta pro circo e ele já tá lá. Fez todo o Paranauê pra poder voltar e ele tá lá. Fique ciente que a bolha também não volta, beleza? O bolha, no caso, ele não volta, porque ele sim foi apagado, tá bom? Tem uma cena onde o Caim faz isso, inclusive, infelizmente não peguei a referência, tá bom? Eu sei que é de um anime, a referência lá em quando o Caim solta o bolha, mas infelizmente eu não peguei, porque eu acho que eu não assisti o anime. Eu acho não, eu tenho certeza que eu não assisti o anime, onde tem essa cena. Bom, mas ele volta, né? E, galera, uma coisa que eu queria de fato, eu entendo, tá
tá bom? O final do filme é legal. Eu não vou aqui ficar discutindo, falando que, nossa, que final merda, que não sei o que não sei o que lá. Mas o final é legal. Mas o que eu queria, que o Caim voltasse puto das ideias, querendo vingança com aquele circo inteiro, porra, não tá escrito. Moleque, eu ia sair daquele cinema muito feliz se o Caim só voltasse, mano, acabasse com a vida de todo mundo, tá ligado? Porque isso sim que é um final decente, mano. Esse bagulho de clichê funciona, tudo bem. Eu queria que funcionasse, eu queria que todo mundo ficasse bem ali, queria. Eu peguei um apreço pela essa série. Mas o que eu queria que o Caim voltasse, matasse todo mundo, não tá escrito. Inclusive nessa volta do Caim, ele conversa com a Lua. E esse tem uma cena muito legal também, entendeu? Porque prova que não é só o Caim que tem consciência própria ali na porra do cerco. Ele fez outras criaturas que também tem, né? A gente vê isso no próprio Gamigu, né? Aquele jacaré laranja com verde lá do começo da série. A gente vê que ele tem um pensamento próprio, né? Ele só não lembra das coisas depois porque o Caim meio que apaga a memória dele. Mas ele tem um, tá ligado? Ele fala, por que eu existo? Meu Deus, porque que tem outro eu aqui na minha frente? Que porra é essa? Bom, mas no meio tempo lá em que o Caim tá tentando voltar, ele pega todas as informações de todo mundo do circo e joga pra eles poderem assistir. Então ele chama todo mundo pra ir lá no palco, eles olham lá o videozinho e aí começa a contar a história de todo mundo, né? Bom, meio que no fim, todo mundo abraça de volta o Caim, né? Eles meio que aceitam o Caim de volta. E tudo bem, é um bagulho legal. E esse é de fato o fim do filme. Todo mundo traz de volta o Caim, aceita ele novamente, porque ele, lógico, ele fala que vai mudar, ele fala que vai fazer o circo ser muito melhor pra todo mundo, e ele vai deixar os dois mundos ligados. Ou seja, quando as pessoas quiserem ir pro circo novamente, eles podem ir pro circo, entendeu? A única coisa que muda é que todo mundo que é abstraído não vai voltar. Então o Jax, felizmente, vai ficar lá com outro povo, né? Mas pelo menos ele tá lá com a Rabbit, o Cálfumo, aquele outro cachorro que eu nunca lembro o nome, Scratch, eu acho. A Kinga, a esposa do King, eu não sei o nome dela. É Kinga, né? A rainha. A Queen. A Queen? Eu acho que é Queen, fodeu. Ah, tá ligado? Pelo menos ele fica lá com todo mundo, né? A Rabbit, esse povo aí todo. Então, fica legal. Ele tá com pessoas legais, né? Ele tá com pessoas que ele já conhecia. Então, perfeito, tá bom? E o final é legal, tá bom, galera? Infelizmente, eu não vou aqui chutar o final, falar que, nossa, que final bosta. Não, eu achei o final decente. Eu achei que foi um final legal. Entendeu? É aceitável o final, entendeu? Pô, é um final feliz, galera. Porra, vai falar que vocês não gostam dessa porra. Eu odeio, eu desprezo totalmente finais felizes. Mas quando eu gosto da série, antes ela ter um final feliz, mas acabar logo, do que ficar arrastando pra um final merda, muito pior do que um final feliz, e ficar arrastando, fazendo odiar a série, entendeu? Não é indireto pra nenhuma série, não. Mas tem muita série que é assim. Isso é uma merda. Isso destrói a porra do tesão de assistir a série, tá ligado? Porra, que bagulho irritante, mano. Acaba logo, entendeu? Ah, mas dá dinheiro. Beleza. Faz outra porra, mano. Entendeu? Pega um outro roteiro, faz um outro bagulho. Mas caralho, que é a mesma merda, mano. O mesmo bagulho vai ficar até quando essa porra, mano? Inclusive, The Amazing Digital Circus teve o efeito contrário pra mim. Eu achei que foi muito rápido, foi muito rushado, entendeu? Acabava ali no 10º episódio. Beleza, muito foda. Mas parece que esse filme foi rushado, entendeu? O único bagulho assim que eu acho ruim do filme é que parece que ele foi rushado, entendeu? Não parece que foi um filme muito bem construído, entendeu? Eu não tô falando que o roteiro foi péssimo, que tudo foi ruim, só parece que foi rushado. Então, essa é a única coisa de ruim que eu tenho pra falar do filme. É que parece que ele foi rushado, mas tudo bem, entendeu? No fim, beleza. No fim, eu gostei do final, achei que foi decente, achei que foi legalzinho, bonitinho. Mano, a animação tá uma delícia. Tudo ali, mano, é incrível daquele bagulho. A única coisa que me pega, de fato, é o fato de eu achar que foi rushado. Talvez nem seja rushado, mas eu tive essa percepção. E isso me quebrou um pouco. De resto, é só isso que eu acho do filme. O filme é maravilhoso. As trilhas sonoras é uma delícia de assistir, de escutar, no caso. A animação é putaria de linda. Mano, nossa, a animação do episódio 5 pra cá é uma putaria, mano. Tá ligado? Os outros 4 tem uma boa animação. Mas do episódio 5 pra cá, fica, mano, outro bagulho. O bagulho tá uma delícia. Mas no fim é isso. Eu adorei a série. Mano, eu achei ela muito foda, entendeu? Eu vou levar no meu coração. Foi um bagulho que eu assisti esse mês pro mês passado, entendeu? Então foi muito recente, mas eu tive a oportunidade de viver essa série, entendeu? Eu achei ela muito foda, entendeu? Eu fui no cinema, não é à toa que eu fui, né, assistir o bagulho. Fiz 7 vídeos aí no meu canal, contando com esse, no caso. Então, assim, não é um bagulho que eu não gostei, entendeu? Se eu realmente não tivesse gostado, eu não teria feito vídeo nenhum, entendeu? Eu não teria me preocupado em desenhar os bagulhos. Eu fui no shopping, eu acho que eu não falei isso, mas eu
Eu fui no shopping ver o filme e eu levei todos os desenhos e entreguei pra todas as pessoas que estavam de cosplay. Com exceção do Caim, porque o Caim eu ainda não tinha feito no dia em que eu fui assistir o filme, entendeu? O Caim eu vou entregar pra minha amiga, pra minha melhor amiga. Então se você aí tá com o Caim e falava, ah, nossa, qual patamar de amizade eu tenho com ele? Você é minha melhor amiga, guys. Inclusive, muito obrigado por me apresentar a série, entendeu? Se não fosse você, nada disso teria existido. Então, mais uma vez, vamos agradecer aí, galera, a minha melhor amiga, por me apresentar a série e por ter esses vídeos pra vocês, entendeu? Porque se ela não fosse ela, os vídeos não iam acontecer. Então é isso. Um beijão e fiquem todos bem, entendeu? Até mais, até o próximo vídeo. E é isso. Um beijo.